Vamos lá com o nosso quadro, então, diretamente para o Rio de Janeiro, conversar com o jornalista Fernando Molica. Molica, bem-vindo mais uma vez. Passou o frio da barriga da estreia, hoje já estamos tranquilos. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. O frio da barriga é constante e necessário. A Fernanda Montenegro disse isso. É sempre importante ter um friozinho na barriga antes de entrar em cena. É motivador, né? E até limitam a gente um pouquinho, né? A tomar alguns cuidados. Sempre importante esse frio na barriga, significa amor pelo ofício também. Claro. Bom, vou trazer aqui o primeiro assunto para ouvi-lo neste Liberdade de Opinião. O presidente Jair Bolsonaro disse que vai vetar o fundo eleitoral de quase 6 bilhões de reais. O presidente, que chamou o valor de astronômico, disse que vai respeitar os trabalhadores e contribuintes brasileiros. Vamos ver. Posso adiantar para você que não será sancionado, que afinal de contas eu sei que tem que conviver em harmonia com o Legislativo. E nem tudo que eu apresento ao Legislativo é aprovado, e nem tudo que o Legislativo aprova, vindo deles, eu tenho a obrigação de aceitar por lá de cá. Mas a tendência nossa é não sancionar isso aí em respeito ao trabalhador, ao contribuinte brasileiro. Harmonia com o Legislativo. É possível, Fernando Molica? Agora o presidente está com uma batata quente em mãos, hein? Vai ter de tomar uma decisão de fato. Pois é, e não vai ser simples, porque esse valor só foi aprovado depois de uma série de acordos. Acordos que foram avalizados pelo presidente da Câmara, o Arthur Lira, que negociou esse valor com outras lideranças da Câmara, negociou com o Centrão e, claro, e tinha aí uma aprovação tácita do Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto talvez não soubesse o valor, mas o Arthur Lira tinha ali a sua autonomia para trabalhar, para estabelecer um valor que acabou sendo alto demais. Então o presidente, quando diz que deverá vetar, ele joga para o eleitor, ele sabe que esse tipo de verba desse valor choca muito os eleitores e também reforça aquele seu discurso de ser contra a política, como se ele estivesse de um lado e os políticos estivessem do outro, como se ele, Jair Bolsonaro, não fosse um político aí de 6, 7 mandatos como deputado federal e agora como presidente da República. Então isso vai ter que ser negociado. Ali várias discussões, como é que faz, se veta agora e se joga no orçamento em si, porque a lei de diretrizes orçamentárias, essa que foi aprovada, para usar uma linguagem aí sambística, é uma espécie de sinopse do samba-enredo. Ela diz, em linhas gerais, o que os compositores que vão disputar o samba-enredo numa escola, quais são as linhas gerais daquele samba. Depois é que vem o samba. O samba em si é a lei orçamentária. Então a ideia é se pode se colocar na lei orçamentária, no orçamento propriamente dito, é um valor que não esteja previsto na lei das diretrizes orçamentárias. Mas isso tem que ser bem negociado com o Congresso, porque, como diz, para citar outro sambista, o Nelson Sargento, nosso amor é tão bonito, ela finge que me ama e eu finjo que acredito. Esse amor, na relação com o Congresso, é um amor por interesse, tem que ser muito bem negociado para não dar problema lá na frente para o presidente e ele irritar o Congresso Nacional, irritar o Arthur Lira, irritar o Centrão. Isso seria fatal para o presidente da República. Presidente que conhece bastante desse samba, como sambar esse samba, não é, Molica? Porque hoje está sentado na cadeira de presidente, mas por muitas gestões já esteve dentro da discussão que hoje faz parte do Congresso Nacional. Depois de muita discussão, então o assunto aprovado foi para as mãos do presidente. Se hoje o presidente Bolsonaro vetar, que tipo de barulho vindo do Congresso ele vai ter de enfrentar em relação a esse assunto do fundão eleitoral, Molica? Olha, começa para a questão básica. O processo, a autorização, os pedidos de impeachment estão na mão do Arthur Lira. Ele não encaminhou, mas também não arquivou. Eu conversei há pouco com o deputado Marcelo Ramos, que acabou virando pivô dessa história toda. Ele lembrou que para o início de agosto está prevista uma ida do Arthur Lira para a posse do novo presidente do Irã. Ou seja, nesse período, logo na retomada dos trabalhos do Congresso Nacional, em tese, quem estará na presidência da Câmara é o Marcelo Ramos, esse que foi tão criticado ontem pelo presidente Jair Bolsonaro. Em tese, ele poderia, então, dar encaminhamento a um desses pedidos de impeachment. Ele até publicou agora cedo no Twitter dizendo que achou algumas das imputações de crime bem razoáveis, ele falou bem consistentes.
Claro, ele diz, olha, não dá também para eu encaminhar um projeto de impeachment, um processo de impeachment, que logo depois o presidente titular vem e pode vetar. Mas, enfim, está ali essa ameaça. A espada está na mão do presidente da Câmara. E um presidente fraco, hoje, o presidente hoje, Jair Bolsonaro, não é que ele esteja fraco, mas ele está muito mais fraco do que ele estava em 2019. Hoje ele depende muito mais do Congresso do que dependia no início do seu mandato. E em 2019, como foi lembrado há pouco, ele também disse que ia vetar esse fundo eleitoral na época de 2 bi e acabou não vetando, dizendo que corria risco de cometer crime de responsabilidade. Vamos ver. Elisa. Assim que o presidente se pronunciar a respeito deste assunto, traremos com toda certeza novamente aqui ao Liberdade de Opinião. Mas agora a gente fala de saúde, fala de vacinação, porque o secretário estadual da Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, anunciou que um novo ciclo de imunização contra a Covid-19 vai começar no dia 17 de janeiro do ano que vem. 17 de janeiro, lembrando, foi aquele domingo deste ano em que a Mônica Calazans recebeu a vacina no braço, emocionou muita gente. Pois bem, já temos uma nova data, já mirando 2022. O secretário deixou claro que não será uma dose de reforço. Vamos ouvi-lo então. Assim como lá em 2009, o H1N1, que é o vírus da gripe, chegou para ficar e ele aí está e ainda está no nosso meio, o corona também estará. Então, dessa forma, nós manteremos de forma constante a proteção da nossa população. Isto não é reforço, isto é uma necessidade que nós temos de estar sempre, anualmente, fazendo uma proteção. Jean Gorenstein, então, secretário de Saúde do Estado de São Paulo, falou a respeito absolutamente de São Paulo e não informou se o anúncio está alinhado ao calendário do Ministério da Saúde, mas disse que o ciclo anual deve ser articulado com o governo federal para que ocorra no país inteiro. Em nota, o Ministério da Saúde informou que, até o momento, não existe evidência científica que confirme a necessidade de doses adicionais das vacinas contra a Covid-19. Aliás, a Anvisa, não é, Mônica, até aprovou aí mais um estudo envolvendo, por exemplo, a AstraZeneca, para ver o quão eficaz seria adicionar mais uma dose da vacina. Vamos esperar o tempo da ciência para ver quais serão as respostas. Mas, fazendo a pergunta, então, para o Mônica, qual a sua avaliação, Mônica, sobre esse anúncio feito pelo governo de São Paulo, que até o momento não está alinhado com o Ministério da Saúde? Bem, mais uma vez o governo de São Paulo toma a vanguarda nesse processo. Foi o governo de São Paulo que forçou até mesmo o governo federal a ser mais efetivo, mais assertivo nessa questão da vacina. A gente lembra lá que em dezembro do ano passado, o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que não precisava tanta pressa, não entendia essa angústia toda em relação à vacina, que não era tão assim e tal. A gente viu no que isso deu, a quantidade de problemas que isso trouxe, não apenas para o próprio Ministério da Saúde, quanto principalmente para a população brasileira. E o governo de São Paulo, no ano passado, forçou a barra, fez aquele início de vacinação, aí o governo federal meio que foi no vácuo, correu ali para tentar se emparelhar com o governo de São Paulo, e houve um empurrão, esse empurrão feito pelo governo de São Paulo, que meio que fez deslanchar a campanha de vacinação em todo o Brasil. E a gente tem um problema. A gente está lidando com um vírus novo, com uma doença nova. A gente não sabe exatamente o que isso vai dar. Então, foi um pouco precipitado esse anúncio do governo de São Paulo? Talvez, até porque não está definido ainda se haverá a tal dose de reforço ainda este ano. Isso aí vai começar agora, começa o teste agora da AstraZeneca, para ver se haverá necessidade dessa terceira dose. Enfim, mas é bom já ter uma definição, é bom que a gente tenha um referencial. Ele citou o exemplo da vacina da gripe. A vacina da gripe, ela é renovada anualmente e ela é renovada até a composição da vacina é diferente. Ela vai incorporando novas cepas que começam a circular pelo mundo. Então, a tendência, a gente repito, trata-se de uma doença nova, de um vírus novo, de uma situação catastrófica, porém nova. A gente não sabe se haverá essa necessidade de vacinação frequente.
a tendência a gente está vendo aí no mundo inteiro o que está acontecendo. Cepas novas, situação no Reino Unido que tinha melhorado, piorou, ainda que as mortes sejam baixas, tanto no Reino Unido quanto em Israel, houve também um aumento de casos em Israel, ainda que com uma mortalidade muito baixa. Então está tateando. Agora, de qualquer maneira, nesse caso é melhor você pecar pela prevenção, é melhor pecar por uma certa precipitação do que deixar para fazer em cima da hora, e é bom o governo federal tratar de comprar doses, negociar tudo bonitinho para que a gente não tenha todas as atribulações que a gente vem tendo e principalmente que a gente teve aí no início desse ano. Elisa. Aproveitando o assunto, eu já trago aqui um retrato do cenário da Covid no Brasil, porque é uma informação positiva, apesar de que o desejo de todo mundo, evidentemente, é que não houvesse mais mortes, né? Que 0 pessoas morressem de Covid-19. Mas por que a gente pode celebrar? O número está diminuindo. Foi o número mais baixo somente neste ano, nas últimas 24 horas, em casos e mortes. Eu vou explicar aqui para vocês. Nesta segunda, o Brasil registrou 542 mortes e mais de 15 mil novos casos de Covid, isso de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Este é o menor número de novos casos da doença em 24 horas registrado neste ano. O último apontamento abaixo do apresentado nesta segunda-feira foi em 16 de novembro do ano passado. Um outro dado positivo foi revelado por um levantamento da Confederação Nacional de Municípios, realizado entre os dias 12 e 17 de julho. Mais de 1.400 cidades brasileiras não contabilizaram mortes por Covid-19 na semana passada. Puxa vida, Fernando Mollica, que bom poder compartilhar esse tipo de informação com quem nos assiste de maneira geral. Queremos que diminua esse número ainda mais. Estamos vendo esse efeito, Mollica, já em relação... Que ótimo, né? Que excelente. Esse efeito do que a gente tem visto, esse resultado, já é uma consequência de vacinação? É uma consequência de medidas mais severas de distanciamento social, Mollica, quando a gente observa os números em estados e municípios? Bem, certamente não é consequência da cloroquina, né, que foi usada lá no início do ano passado e obviamente não adiantou nada, como a ciência já cansou de demonstrar. Mas assim, é óbvio, foi a vacinação. A vacinação foi responsável por essa grande mudança. A gente já está num patamar bem mais elevado de vacinação, a quantidade de brasileiros com a primeira dose já é bem razoável e uma parte já com a segunda dose, então isso avançou. E houve também essas medidas de proteção, ainda que as medidas de isolamento no Brasil tenham sido muito tímidas. Pouquíssimas cidades que fizeram um lockdown mesmo, lockdown clássico, né? Fechar tudo, não deixar movimentação, restringir idas até o supermercado, né? Como foi o caso lá de Araraquara. Essas medidas foram tomadas em pouquíssimas cidades, mas muitos estados adotaram medidas restritivas de circulação, porque não tem jeito. O vírus circula, ele é transmitido principalmente de pessoa a pessoa. Se você diminui essa possibilidade de contato, obviamente, isso tende a cair. Então, o uso de máscaras, que aos poucos foi sendo incorporado à população, muita gente ainda não usa. A gente vê nas ruas que já há um número bem maior de máscaras, uso de máscaras de melhor qualidade, máscaras muitas vezes usadas tradicionalmente até em centros cirúrgicos ou então em hospitais, em áreas contaminadas, estão sendo usadas na rua, supermercado, ambientes fechados. E vacinação, vacina, não tem jeito. Esse é o grande caminho. A vacinação é que permite essa segurança. Temos muitas falhas ainda na vacinação? Temos. Há um número muito grande de pessoas que toma a primeira dose, não volta para a segunda dose. A gente vive num país muito pobre, um país em que o deslocamento, o custo da passagem de ônibus, de trem, isso pesa no bolso de muita gente. Pessoas que não têm dinheiro da passagem para ir tomar a vacina. Então é preciso também que os governos municipais, estaduais, a quem cabe, né, a operacionalização da vacina, tomem medidas importantes para isso, porque não tem jeito. E é preciso, quanto mais gente se vacinar, melhor. Tá pensando, é mais ou menos como aquela história, se você tem um ladrão
que vai ali atuando num bairro. Se muitas casas têm tranca, têm alarme, aquele ladrão aos poucos vai deixando de entrar, porque ele não vai conseguir entrar naquelas casas, ele até desiste. Então, quanto mais casas tiverem tranca, tiverem alarme, melhor. Vai ser a vacina é a nossa tranca, é o nosso alarme. Que cada morador que instale essa tranca no seu próprio corpo, ele beneficia todo mundo em volta, faz com que o ladrão vá procurar outra vizinhança. Elisa. A gente celebra os bons números, por um lado, mas ao mesmo tempo é estranho chamar de bons números, né? Visto que ainda mais de 500 famílias tiveram de enterrar alguém, né? Um filho, uma esposa, um tio, por causa de Covid-19. Mas, evidentemente, o nosso sentimento é que esse número vá diminuindo e a gente possa ver essa doença chata demais se distanciando das nossas vidas. Molica, vou em frente aqui com mais um assunto. O governo federal elabora uma portaria interministerial para recomendar que todas as redes públicas de ensino do país retomem as aulas em agosto. Esse texto está sendo elaborado pelos Ministérios da Educação, da Saúde e da Casa Civil e deverá ser uma recomendação e não obrigatório, já que a gestão da maior parte das escolas do país cabe aos governos estaduais e municipais. Nele deverá conter, então, o protocolo de reabertura, que deverá prever um apoio do Ministério da Saúde aos estabelecimentos de ensino públicos do país, como testes, equipamentos de proteção individual e também a recomendação de que sejam tomadas medidas não farmacológicas, ou seja, lavar as mãos e utilizar álcool em gel. Fernando Molica, como você avalia essa portaria interministerial sobre o retorno das aulas no país? Bem, a portaria ela é compatível, digamos, com essa melhora no quadro, né? Melhora no quadro nacional, com uma diminuição no número de casos, que ainda há muitos casos, né? Ainda não estamos num patamar confortável de novas contaminações e de internações, ainda é uma situação preocupante. É importante que essa portaria se dê na base da recomendação e não na base da determinação, mas é cedo para comemorar. Caberá aos estados, aos municípios definirem se é o momento correto, se não é o momento correto. Isso passa por um diálogo com os pais, com os próprios alunos. A gente está vendo, essa doença começou atingindo principalmente as pessoas de mais idade, os idosos, mas agora, nos últimos tempos, até por conta da vacinação dos idosos, ela começou a contaminar pessoas mais jovens. Então, isso você pega estudantes, adultos, adolescentes, que poucos foram vacinados. Então, há uma discussão até sobre a vacinação desses adolescentes. Então, com muito cuidado, vai devagar com a louça. E, ao mesmo tempo, houve uma falha grande do governo federal, mais uma, em relação à assistência aos estudantes mais pobres. Esses estudantes que não têm acesso a computador, que não têm acesso à rede de internet. Se a educação, em qualquer lugar do mundo, a educação é um instrumento de mobilidade social. É a educação que permite que o filho do pobre não seja condenado a ser pobre ao longo de gerações, que é um processo que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil. O filho do pobre continuar pobre e ter filhos pobres, igualmente pobres. A educação é que permite romper esse ciclo de pobreza, esse ciclo de injustiça. E veio a pandemia agravou o que já era grave. As pessoas, as famílias de classe média alta, que têm computador, acesso à internet, puderam estabelecer maneiras de seus filhos continuarem tendo aula, continuarem com atividades. As escolas particulares, de um modo geral, também se equiparam para isso. Esse processo não foi visto em relação às escolas públicas, a boa parte das escolas públicas e principalmente em relação aos alunos mais pobres, que não tem o computador, que não tem rede de internet, e a atitude do Ministério da Educação foi muito tímida em relação a isso. Faltou um programa emergencial de assistência a esses alunos, porque isso prejuíza para o Brasil. É um prejuízo para esses alunos e um prejuízo para o Brasil. Ok, a situação está melhorando,
melhorando devagarzinho, é um bom sinal. Então a portaria, como uma recomendação, é positiva. Agora, não podemos esquecer que há uma defasagem muito grande. A defasagem foi acumulada ao longo aí de mais de um ano de pandemia e isso precisa ser reposto. É preciso criar também um programa de recuperação para esses alunos que ficaram sem aula, que ficaram sem assistência, que ficaram aí soltos nas ruas ou mesmo entediados dentro de casa. É função não apenas do Ministério da Educação, mas também das secretarias estaduais e municipais, estabelecerem parâmetros para recuperar, tentar recuperar esse tempo perdido. Um tempo que não vai ser perdido, não vai ser recuperado de todo, mas é preciso estabelecer em nome aí de um país que todos queremos, um país melhor e mais justo e que tenha aí oportunidades para todos, né, Elisa? Pois é, a grande pergunta é como vai ficar o futuro educacional dessas crianças, principalmente as mais pobres, que simplesmente não têm acesso à informação, como poucas outras pessoas têm. Fernando Molica, o nosso próximo tema do Liberdade de Opinião é saber se é você naquela foto do porta-retrato ali atrás. E se era um carnaval aquilo, Fernando Molica. Não, essa foto me foi dada por queridos amigos, uma foto do grande mestre Cartola, ele na comissão de frente da gloriosa e querida Estação 1ª de Mangueira. Então o Cartola, ele aqui meio que ele abre os braços, meio que abençoa o público lá na Marquês de Sapucaí. Foi uma belíssima comissão de frente na Mangueira, eu sou mangueirense, é uma foto que eu ganhei há pouco tempo, acho linda. Ainda está o Nelson Cavaquinho ali atrás, que é outro grande ídolo. Hoje já citei Nelson Sargento, Cartola e Nelson Cavaquinho. Estou feliz da vida. Saudações mangueirenses. Muito bom, que bom que fizeste a tradução. Aqui da minha posição eu não consigo enxergar direito o que havia na foto, mas agora temos a tradução de Fernando Molica em relação a essa imagem. Molica, obrigada por mais um dia. Muita opinião emitida aqui no quadro e amanhã, quarta-feira, estamos aqui novamente. Até lá, até amanhã. Importante sempre lembrar que tudo que você ouve aqui no quadro, as opiniões emitidas pelos comentaristas, não refletem necessariamente a posição da CNN.